gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís de Paula e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o espanhol assim que eu cheguei na Argentina. E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam, que deixem seu like, que comentem, que compartilhem e que me sigam lá no Insta, porque eu vou levar alguns conteúdos para lá sobre como funcionam as universidades, organização, enfim, tem muito assunto que eu vou levar para lá também, tá bom? Para começar, eu vou falar que na viagem fui eu, minha mãe, meu primo e minha tia. A gente nunca tinha viajado para o exterior, era a primeira vez. E para começar, meu primo tinha certeza que o chip da Claro funcionaria lá, né? Porque tem a Claro Argentina, não tem Vivo, não tem TIM, não tem Oi, mas a Claro Argentina tem. Então ele achava que funcionaria, mas chegando lá a gente descobriu que realmente tinha que comprar o chip da Claro Argentina, porque não funcionava o brasileiro. E chegando no aeroporto de Ezeiza, uma coisa que a gente notou quando a gente foi chamar o Uber é que o Uber da Argentina tem alguns problemas, porque não é, como aqui no Brasil, não é legalizado. Lá eles ainda têm aqueles atritos do início, quando o Uber chegou aqui no Brasil no início, táxi, Uber e tal, tem muitos probleminhas, então é um pouco mais difícil você conseguir pegar o Uber assim que você sai do aeroporto. E aí meu primo falou, Thaís, vai lá no guichezinho perguntar quanto seria o táxi. E eu achando que sabia falar espanhol, porque passei no Ciel, não sei o que, crente que sabia falar. Cheguei lá na moça do guichê, não saiu nada. Não saiu nada, pareceu que me deu um branco, uma coisa louca, mas era porque eu tava nervosa, pareceu que todo o vocabulário foi embora da minha cabeça. Outro perrengue que a gente passou foi em relação à comida. A gente não sabia que mudava o nome dos cortes das carnes e tal. A gente pegou o cardápio e tal e ficava olhando falando, cara, mas o que é isso? Então a gente praticamente comeu apenas fast food, né? Mas aí a gente começou a perceber que tinha outros nomes e tal. Em vez de pesquisar no Google, né? A burrice aqui não pensou nisso. Mas a gente chegou num restaurante, por exemplo, aí a gente ficou olhando, minha mãe tinha certeza que chouriço era um negócio de uma coisa feita de sangue, de boi, um trem assim. Ela, não vou comer isso não, que não sei o quê. E aí ela perguntou pro garçom, que tipo de carne é? Ele, carne de boi, carne de boi. Ele não entendeu nada que ela perguntou. Mas isso foi uma dificuldade pra gente, até a gente entender o que era, como é que funcionava e tal. Já tava no último dia que eles iam ficar lá comigo. Um episódio muito engraçado foi quando a gente foi comer no shopping. E a gente foi num lugar que vendia macarrão, pasta. E aí minha mãe olhou assim, aí tava pasta mais salsa tal. E eu não sabia o que era salsa. Salsa é molho branco, molho à bolonhesa, é salsa o nome. E eu não fazia ideia. E aí minha mãe olhou assim e falou, não quero, minha mãe não gosta de salsa, né, a nossa salsinha e tal. Não quero salsa. Aí que eu fui concatenar as ideias que salsa era molho. Mas é muito engraçado tudo isso, essas mudanças nos nomes e tal, porque a gente às vezes acha que espanhol é fácil, mas não é. A gente precisa de dedicação, porque senão a gente passa por coisinhas assim que a gente percebe que, cara, preciso dar uma estudada, preciso melhorar meu vocabulário. Um outro episódio que foi eu e meu primo que passamos dessa vez, a gente saiu do hotel e foi atrás de um lugar que vendesse pizza, que a recepção do hotel falou que tinha Desculpa! O hotel falou que tinha um lugar que vendia pizza perto do hotel. Aí fomos eu e meu primo andando atrás da pizza. E a gente tá acostumado aqui com aquela pizza calabresa, frango catupiry, não sei o que, tudo, um monte de sabores, né? E a gente chegou na pizzaria e meu primo falou, pizza de calabresa. E ele, oi? Ele, pizza de calabresa. Ele, não, pizza só mussarela. Foi basicamente isso que ele falou.
E, cara, é assim, a pizza lá é um pouquinho diferente, se for comprar Argentina, Argentina mesmo, é um pouquinho diferente. Não tem esses sabores aí, calabresa, frango com catupiry, não sei o que, não tem. No máximo um presunto, uns tomates por cima e queijo. É isso. Não tem a nossa tradicional pizza brasileira maravilhosa, né? E a gente não começou a não entender, a gente falando calabresa, meu primo falando calabresa, ele não tem, entenda que não tem. Isso foi um episódio engraçado também. A gente andou de Uber, apesar dessas questões e tal, a gente foi parado numa blitz, por assim dizer, o cara do Uber foi multado, a gente ficou super culpado e tal, mas até então a gente não sabia, a gente foi ficar sabendo nesse episódio que a gente foi parado numa blitz e o pessoal da blitz falou que o Uber ainda não era legalizado, até então a gente não sabia. E dentro do Uber, uma vez, o rapaz do Uber virou pra gente e ficou falando. Ele falou um monte de coisa que eu não entendi. E falou assim: um regalo, um regalo, um regalo. Não fazia a menor ideia do que era um regalo. Regalo é presente. E ele pediu tipo uma nota de real como presente pra ele. E acabou que meu primo tinha uns R$ 2 na carteira, ele deu pra ele, e aí a gente foi entender o que era regalo. E dentro do Uber também, um outro episódio foi que a gente foi pagar o Uber em pesos, né, normal, e aí ele foi olhar as notas e tal, e ele, não, essa nota aqui é falsa. E a gente olhou, mas qual o problema da nota? Ele, não, é falsa a nota. Então é uma coisa que você tem que ter um pouco de atenção, porque aconteceu isso com a gente. A nota, realmente, quando a gente foi comparar, era uma nota de 100 pesos. A gente foi comparar uma nota com a outra, tava bem diferente, a gente não tinha percebido de onde a gente pegou essa nota. E aí, depois a minha família foi embora, e os meus primeiros dias na residência universitária foi uma coisa louca, foi uma coisa de louco, foi terrível. Por quê? Quando o seu cérebro não está acostumado a escutar em outro idioma, cara, é cansativo, você fica com a mente cansada. E as meninas de onde eu morava começavam a conversar entre elas em espanhol e eu ficava, gente, o que vocês estão falando? E eu ficava tentando, né, pegar uma coisa, pegar outra, e o cérebro fica cansado demais. Mas isso, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, que isso foi muito bom pro meu espanhol, me ajudou a me desenvolver bastante. E então é um plus muito grande, né? E aí as meninas iam falando coisas que elas iam me ensinando e uma coisa que uma falou, o novio de outra E eu falei, gente, a menina tá noiva? O que tá acontecendo? Não sabia o que era novio. Noivo é novio, é namorado. E aí, então eu fui agregando isso tudo ao meu vocabulário e hoje em dia realmente eu acho que foi uma experiência muito bacana ir morar com pessoas que só falam espanhol. Porque tem muitos brasileiros que vão pra Argentina e só ficam naquele círculo de amizades brasileiros, né? E aí você acaba não desenvolvendo o seu espanhol e isso é uma coisa muito importante. E aí eu numerei aqui episódio por episódio o que eu achava legal falar. Por último, eu quero falar sobre o meu primeiro dia de aula no curso de ingresso. Primeiro, eu cheguei lá, o decano da Universidade de Ciências Médicas falou, não entendi nada, não entendi. Porque assim, a gente pesca uma coisa ou outra, mas na totalidade do discurso que ele fez eu não entendi. Aí eu cheguei a gente passou por uma desorganização, mas a gente entendeu para onde a gente tinha que ir, a sala e tal. E aí o tutor do curso de ingresso indicou pra gente onde a gente tinha que ir. Fomos todos, começamos a conversar na sala de aula. Além de mim, tinha outros 2 brasileiros no meu curso de ingresso. E tinha venezuelanos, colombianos, enfim. Tinha alguma mescla, mas o resto todo falava espanhol.
aí, quando o tutor do meu curso de ingresso começou a falar, aí ele falou que era chileno e não sei o quê. E, meu Deus, uma coisa é o espanhol argentino, outra coisa é o espanhol chileno. Ele fala um pouco mais pra dentro, ele não... Cara, ele fala muito rápido, e eu não entendo. Eu falei, gente, eu tô perdida. Naquele momento, eu já falei, liguei, mãe, deixa eu voltar pra casa, porque não vai dar. Mas foi assim, foi um estresse momentâneo, passou. Mas foi muito engraçado esse meu primeiro dia de aula. Engraçado agora, né? Mas no primeiro dia foi desesperador mesmo. E uma coisa foi, ele fez a chamada do curso de ingresso e tal, e lá eles chamam pelo sobrenome, pelo primeiro sobrenome. E o meu é de Paula. E ele falou de Paula e eu falei, cara, assim, eu não entendi do jeito que ele falou. Parecia que ele tava falando a mesma coisa, assim, uns 4 alunos ele falou o mesmo nome. E eu não entendi que ele chamou de Paula. E aí ele terminou a chamada, eu falei, gente, ele não me chamou. Aí eu levantei a mão, né, com o meu espanhol meia boca, fui falar que achei que ele não tinha me chamado. Aí ele me passou a lista de chamada e eu vi que meu nome estava lá e ele tinha dado falta, né? E aí eu fui lá, mostrei pra ele e tal, que eu não tinha entendido e tudo mais. Mas depois, pela residência universitária, com a ajuda que eu tive dessa convivência com as meninas, meu espanhol foi melhorando muito. O meu próprio tutor do curso de ingresso, ele elogiou o meu espanhol, falou, nossa, a diferença da sua primeira aula pra quase ali no fim do curso de ingresso foi, tipo, gigantesca. Eu conversava com ele de boas e tal. As pessoas da minha turma do curso de ingresso também me ajudaram muito. Então, a lição que eu posso tirar disso é a convivência com pessoas que falam espanhol. Isso ajuda demais, né? Claro que a gente sempre preza por ter aquela proximidade com brasileiros, pra gente se sentir um pouco mais em casa e tal, mas não se isole, não fique isolada, não querendo conviver com as pessoas e tal, porque isso ajuda muito no seu aprendizado, ajuda no seu desenvolvimento, e isso é o que vai contar no final das contas para você conseguir melhorar na faculdade, no entendimento com os professores e tudo mais. Nesse vídeo eu queria mesmo falar um pouquinho sobre isso, que eu achei pertinente, né? Cada um tem a sua experiência. Eu realmente não gostava de espanhol, sendo bem sincera, quando eu tava no ensino médio, quando eu comecei a estudar inglês e tal, eu não tinha a menor vontade de aprender espanhol. Hoje em dia eu mudei a minha opinião em relação a isso. Eu falo, cara, espanhol é uma língua tão rica, é uma língua tão legal de se aprender, de se falar. Então, querer estudar na Argentina mudou a minha cabeça em relação ao espanhol. Eu estudei 3 meses para conseguir ser aprovada no CL no nível B2. Então, na minha cabeça, eu achei que eu sabia falar espanhol, mas você estudar uma coisa, a convivência, o dia a dia, vai te mostrar que você tem muito a aprender. Então, por esse vídeo é só isso. Eu peço de novo que vocês se inscrevam se você esqueceu. Deixem sugestões, perguntas, que eu sempre vou tentar responder por aqui, tá bom? E é isso. Obrigado e até a próxima.